Olá, Olá, bom dia, Marabô. tudo bem? Tudo bonzinho, tudo nojentamente bem. E você? Graças ao macrocosmo, eu estou como o macrocosmo em estado potencial, O que isso quer dizer? Não, você está manifesto, você está conversando. sempre dentro do manifesto, em estado potencial, nem mal, nem bem. Quem se coloca bem abre precedentes para um dia estar mal. Estou no potencial não dual, ante a acepção e interpretação de todos. Olha, Compreende? então, ah, mais ou menos, mas é uma boa introdução à proposta dessa conversa de hoje, porque a gente recebeu uma série de perguntas direcionadas a você e essa primeira introdução que você fez tem a ver já com um pouquinho com a primeira pergunta. Foi Podemos, intencional. Como então. diz Pai José, estamos virulentos. Então, a primeira pergunta é: como os seres integrados ao todo, em consciência, veem as limitações humanas? Eu entendi o princípio da pergunta, mas irei dar uma conotação sobre a vida. Depois eu respondo diretamente à pergunta. Os seres humanos estão intrinsecamente ligados ao todo. A pergunta adequada seria: como os seres humanos veem os outros seres? Como eu vejo um lagarto, uma lagartixa, uma vaca, uma galinha, como eu uso para meu bem-estar e o convívio dos seres humanos, o todo. Autoconhecimento. Se eu vejo limitações nos outros, eu projeto os outros me vendo como limitado. Agora, se podemos dizer outras consciências, onde a expressão da própria consciência está em mais manifesto, eles veem os seres humanos como seres e se colocam como iguais, aprendendo em simbiose, em um conjugar energético e expressão mútua do real macrocosmo. Compreende? O mundo é um espelho, lhe mostra o que você é dentro. Consciências altamente intelectuais, ante a ótica de alguns absurdamente evoluídas tecnologicamente, veriam seres humanos como bactérias, como um vírus que corrói o planeta, mas seres, a ótica de alguns outros seres humanos não evoluídos tecnologicamente, que usam o que alguns dizem como magia em uma vida harmônia conjunta ao natural, não se vendo fora do ecossistema vida, veem seres humanos como seres em processo da sua própria elipse, assim como os outros seres
tecnologicamente evoluídos. Um ser que se conhece não julga, e assim não se julga melhor ou pior que ninguém. Entende? Deixa eu ver se eu entendi. É porque eu estava pensando, tem escritos de índios norte-americanos cujas tribos estavam passando pelo processo de, de destruição, de violência, de ataques dos colonizadores que chegaram na região deles. E tem um dos escritos de uma pessoa, de um índio dessa tribo, até a palavra índio, né, é difícil. Primeiros povos, os nativos que estavam na Seres Terra. vivos Seres vivos, mas que estavam lá viviam... antes da invasão territorial do capital ao acúmulo do externo. Podemos falar que eram moradores de terras que para os invasores eram terras novas e inexploradas. Mas por favor. Mas para eles, para esses seres, esses nativos, a Terra não era nenhuma coisa que se possuía, tinha essa maior integração entre a vida e a vida, Exato. entendeu? Entre o ser e a vida. Não era essa coisa de possuir, de formar pirâmide, esses tipos de crenças, não eram crenças que rodavam no sistema deles. E nessa carta, ele descreve esses seres que estão chegando, a percepção deles é que esses seres, eles estão doentes, é como se eles estivessem, não loucos, mas eles estivessem doentes, é como se tivesse um vírus mental rodando no sistema deles. Ele não usa essa expressão vírus mental rodando no sistema, mas ele usa essa grande... Isso. Para mim foi uma grande ficha, essa grande descrição, eles estão doentes, então ele não via uma opção, se ele atacasse de volta, ele está atacando uma pessoa que está doente. E é uma carta muito bonita, é uma carta mais ou menos, me lembrou um pouquinho o processo de Jesus Cristo na crucificação. Ele fala, olha, perdoa que eles não sabem o que eles estão fazendo, se eu atacar de volta, eu estou atacando uma pessoa em processo doentio, ilusório. Sim. Mas qual o contexto junto à pergunta, Junto à ataque ou pergunta análise? não é porque como seres integrados ao todo em consciência vêm as limitações humanas, quando eu pensei num ser integrado ao todo em consciência, me veio à mente essa carta desse índio, Entendo. desse primeiro povo. Então, como ele viu essa limitação de outro humano atacando a ele viu como aquele humano estava doente. Sim, é uma análise interessante de dois seres no mesmo conceito global, porém não é totalitária. Alguns seres realmente veem processos egóicos como certas doenças para estudo, mas se eu coloco os seres integrados ao todo, há uma abrangência, uma ótica que entende que os processos são estágios da elipse de evolução consciencial. Desculpe, um avião. Bom, mas Compreende? tem uma outra opção, né? Porque tem a opção do curso em milagres, de que se você está realmente integrado ao todo em consciência, você vê o outro como você. Eu não tive tanta sabedoria para dar o meu contexto tão simples e focado. Eu falei a mesma coisa de uma forma mais complexa. Limitações minhas. Obrigado. Muito bem incluída por Caveira.
A pergunta está respondida. E a próxima pergunta é: a descida das consciências que estão na matéria, encarnados como humanos, foi um processo necessário ao todo ou é um processo por simples experimentação da matéria? Não se desce. Você não desce, tampouco sobe. Você se expande aos lados. Não há pirâmide. Não há um contexto onde você está no alto e desce por castigo ou experimentação de tal matéria. Tudo é matéria, em todas as dimensões possíveis. Tudo é interação do som, contexto do verbo, expressão de Deus. Os seres que hoje aqui humanos já foram outros tipos de seres. São os criadores em alguma escala. Já foram pequenas células que hoje constituem os seres humanos. Formigueiros, consciências unificadas, formando princípios naturais, como ventos e princípios das estações do ano nesse orbe, trazendo a esse orbe um contexto mais compreensível, mas não necessariamente aqui, e em outros locais também. A não interação entre tudo dentro de tudo no todo seria um desperdício, compreende? A não limitação do tudo dentro do tudo seria um desperdício? Foi isso? Não sei se eu entendi, não sei se eu A escutei. limitação da expressão, olhar as coisas separadas de mim e ver as coisas como um processo funcional que me serve, não funciona, mas entender que eu estou em tudo, que tudo é um processo de autoconhecimento e o todo funciona, sustentando tudo. Tudo está em interação. Isso é funcional. Não funcionar assim seria um desperdício. Imagine Deus criando um homem e depois criar todo o macrocosmo para servi-lo. Seria limitá-lo, mas criar todo o macrocosmo inconcluo, perfeito funcionamento, manifesto em equilíbrio. Assim, a individualidade também Deus se molda e se expressa, e naquele ponto da existência se manifesta como homem. Aí sim teria um contexto funcional, a meu ver, lembrando. Entende? Hum. Mas dessas projeções do humano que está aqui, do ser, você aprende sobre o ser e como ele está formatando a realidade, porque é verdade que o macrocosmo não faria um formato obrigatório de pirâmide nas coisas, mas como a minha bolha é respeitada, se eu acredito que as coisas foram feitas para me servir, eu vou ter as experiências e os ensinamentos desse processo de tentar ficar em Se há cima para criar manifesto um de embaixo. crenças, se há manifesto de crenças, é porque é funcional, é porque é equilibrado, é porque faz parte do autoconhecimento. Eu apenas dei um contexto ante a minha ótica sobre o todo, onde, diante do meu ver,
Não há lógica e um processo sistêmico conjunto ser dessa forma, porém a interpretação é funcional e expande e contrai, dando contexto ao mesmo funcionamento de tudo. Compreende? Sim, é como... Eu não estou apontando dedos, nem dizendo que está errado, apenas mencionando que ver dessa forma talvez não funcione mais. E agora, há a proposta de integrar-se, fazer parte, e não mais separado como único, projetando Deus à sua própria imagem. Macrocosmo não é um homem. O homem é parte do macrocosmo. Sim, e o próprio homem, ou humano, como forma, é, é nada mais que um avatar num RPG. Ele não é Uma uma... expressão de Sim, consciência em autoconhecimento, sempre inconcluo com todos, de forma consciente ou não. Os processos individuais de cada consciência são de suma importância para o próprio manifesto consciencial, para a cocriação macroscópica, entende? é porque me fez pensar numa outra conversa que a gente teve, onde você estava falando do ser humano, não mais em formato de pirâmide, acima ou abaixo de nada, mas em formato de ecossistema, ao invés do egossistema, onde ele coexiste e cocria em, em, em igualdade, em ciranda com todos os outros seres que estão manifestos no macrocosmo com ele. Então, isso inclui a formiguinha, inclui a baratinha, inclui o que se chama de seres excelsos, inclui todo mundo, mas como dentro é como fora, fora como dentro e acima é como embaixo, então é num formato que colapsa essas crenças em pirâmides. Foi o que eu disse. Sim, eu estou A tentando lembrar pergunta ficou. em qual A conversa para poder pergunta, direcionar a pessoa. a pergunta 2 foi respondida. Eu Sim. mencionei vários fatos e você expôs há pouco a mesma coisa que eu expliquei agora e no outro diálogo também. Podemos caminhar à terceira. A terceira é: a consciência humana afeta a existência em todos os níveis existentes ou só nesse universo? Um contexto um tanto aberto. Níveis existentes deste mesmo universo. Ela interage. Quando eu coloco afeta, eu me vejo separado e coloco como uma intrusão. Mas não é assim. Estamos intrinsecamente ligados, independente das malhas dimensionais, sobre uma folha bidimensional chamada macrocosmo e universo. Nesse contexto de estudo, existem outras folhas, existem outras propostas, porém a interação está dentre as 26 dimensões, propositalmente vinculada à expressão da vida. Compreende? Sim, Somos todos um, exato. seja a expressão
do Deus na 26ª, ou nas milhões de dimensões entre a 25ª e 26ª, ou um ponto unicelular que se percebe em um mundo bidimensional, ambos se conectam o tempo todo em algum nível de si mesmo. Eu lhe cortei, por favor. Não, eu só ia falar que se a gente tira a limitação que separa com a qualificação de ser consciência humana, a pergunta fica até, olha, fica até uma afirmação bonita. A consciência afeta a existência em todos os níveis existentes ou só nesse universo? Aí a pergunta quase que se responde. Exato. A consciência é a expressão em todos os níveis existentes, não só nesse, mas em todos os universos, dentro da malha cósmica, dentro do cosmos, sejam eles iguais ou distintos a esse. O infinito são possibilidades infinitas. Está respondido. E a próxima pergunta é: os desejos humanos e pensamentos constantes criam elementais, entre aspas, artificiais, que são conscientes e exigem o alimento, entre parênteses, desejos e pensamentos que os criou? Os elementais são a força constituinte que dá contexto e forma a protoforma Exu. Quando o ser humano imagina algo de bom ou ruim ante a interpretação do mesmo, aquilo se expande, como alguns filósofos dizem, no mundo dos pensamentos, como essências divinas. Temos a cocriação de realidades como um sentido inato. Essas formas, quando nutridas, ou seja, quando fazem parte do íntimo antes do mental, recebem a proposta de Deus. Assim, os mesmos elementais dão a forma ante a protoforma do éter, do fluido cósmico, dando condições da emanação da mesma forma. Quando isso se dá em um processo, em um ciclo amplo e corrosivo, aquela criação com o próprio padrão vibracional, assinatura energética do ser, se dá em uma constante. Ela não se alimenta, ela é emantada com a energia que o ser a emanta, você, chegando a um ponto de um colapso manifesto, onde a interação e interligação entre ambos os seres gera uma simbiose, onde o mental sobre a interpretação e distinção do eu não se dá e não se percebe. A noção de tempo, a noção de espaço, a noção da individualidade se perde. E sim,
Somos escravos de nossos pensamentos. Se isso se dá em uma proposta de busca de uma felicidade infinita no externo, o mesmo se dá a um processo bondoso. Ante a minha ótica de bondade, a diferença é que ela sempre se expande. É como uma onda. Quando você joga uma pedra em um rio, ao invés dela se aglutinar, ela se expande, instigando a mesma bondade em todos, como um pulsar ou um vibrar de um sol, onde ele ilumina, compreende? Sim, quando joga pedra no rio, a água, na sua qualidade expansiva, ela, ela gera aquela onda que se expande, mas ela não forma aquela aglutinação de gravidade. É diferente de quando eu jogo uma pedra numa cama elástica, por exemplo, que vai formar aquele pontinho, vai formar um buraco negro ali, assim, ficar aquele Em pontinho de respeito gravidade. ao externo, ela até gera, até a- aglutina uma certa quantia de água para cima, mas a mesma volta, gerando outras ondas. É uma interação, uma troca energética sempre, mas o funcionamento é um tanto diferente. A meu ver, é melhor, porém, tudo é bom quando se manifesta. Serve de experiência. Todos nós já passamos por isso. Não há melhor ou pior. A consciência disso faz com que seres vão ao que vocês chamam de regiões abissais e apenas cuidam, expressando um carinho inato ao humano que cura humanos. Assim, o despertar da paz e essência em um pulsar natural desaglutina tais pensamentos e expande o brilho inato da essência que se colocou em tais condições interpretativa por outros. Vida, compreende? Sim, É um assunto ah, um tanto complexo devido aos campos, mas funcional e importante. não, mas a analogia que me veio à cabeça é porque às vezes a gente trata ah, as coisas um pouquinho como se fosse uma cama elástica que fosse me empurrar para cima de novo, se eu me deixar aglutinar e criar um ponto de gravidade ali dentro, mas é como se fosse um fluido cósmico universal, que na verdade me deixa ficar como uma pedrinha lá no fundo do rio, se eu ficar me puxando para baixo, e o sistema se expande ali em cima Não há aí um vem eu um me deixar, amiguinho. há É. um conceito inato, natural, que não pensa ou se deixa, apenas é. Existe uma linha tênue entre se deixar e o próprio eu, e o processo de entendimento ou captação da noção da individualidade será mais abordado em breve. Precisamos de mais peças no quebra-cabeça do alicerce desse estudo. Não é desrespeito ou limitação de informações, é apenas amor. Para que haja um entendimento, é necessário outros entendimentos, até mesmo para mim, ante a interação dos campos. Compreende? Ah, sim, talvez ir com um pouquinho de cuidado e de carinho, porque ah, Outras perguntas virão. sim, e também é porque na minha mente, sempre que a gente começa com essa coisa de não ser o eu e é o macrocosmo e tudo, sempre me vem à mente os outros jogadores desse RPG que faziam umas coisinhas bastante ruidosas em nome de estarem agindo, não como eles, mas como uma força maior.
e até hoje tem esse fenômeno do fundamentalismo, e são joguinhos ruidosos, não sei. Mas eles... Isso é um conceito interpretativo individual, onde a análise do eu não se distingue de um conceito unitário. Existe uma linha importante e um grau perceptivo sobre as reais intenções do eu, sobre ideais e conceitos não individuais, mas são conversas futuras. Se existiu e se manifestou, é porque era importante naquele momento com aqueles seres. A pergunta foi respondida. Sim, a próxima pergunta é... a última pergunta. Pergunta 5. O que são os pontos de luz cristalina que trafegam no céu todos os dias? Expansíveis, eletromagnéticos, interagem e são parecidos com estrelas, com consciência própria. São elementais ou elementares? Eu acho que ele está descrevendo um fenômeno que às vezes a gente chama de orbe. Eu entendi. Inclusive, às vezes aparecem fotos. Eu entendi. Uma ótima pergunta. A percepção ante a formatação do real, dentre a densificação ou aglutinamento do caos sobre a luz, é de suma e admiravelmente interessante. A luz, o saber, o conhecimento, o instigar da consciência através dos elementais dão forma a tudo, da menor molécula elemental, atômica, à formatação de um sistema complexo como um sol, ou um pulsar, uma estrela de nêutrons, e outros tantos exemplos. São um conluio entre a essência macroscópica, elementais e a protoforma Exu. Será amplamente abordada no futuro tal pergunta. Entendeu? Se você meditar olhando para uma cadeira com certo grau de consciência, você consegue ver como vários piscares ou pulsares de energia que pode ser interpretada como cristalina, formatando a forma da cadeira. É assim que funciona a alteração da forma também. Você interage com os mesmos pontos de luz, que são expressões da tríade da existência, essência, elementais e Exu. Entende? Sim, é um exercício bonito esse da cadeira. Pode fazer com uma caneta também, não precisa ser cadeira. Tudo que tem forma pode ser usado, porque a própria forma é uma ilusão. O real é ilusório. Enfim, foram Graças ótimas a Deus. perguntas. Graças a Deus. Ficou alguma dúvida? Não, eram essas as perguntas. E eu acho que só para fazer um resuminho nessa pergunta se são elementais ou elementares, então, se tem forma, tem elemental ali. São elementais.
são contextos elementais e conclui sobre a tríade da existência. Elementares trabalham sobre outras funções ante ao que já está formado pelos elementais, que não pensam, tampouco interagem de forma intencional sobre certos sentidos. Já elementares, sejam eles baixos, médios ou altos, têm o processo individual, consciente, racional e lógico, aonde tem a interação sobre vários processos dos fatos da existência, sejam eles no passado, presente ou futuro. Temas que serão mais abordados por outros amigos elementares que irão desmistificar esses conceitos de seres mais evoluídos. Entende? Sim, temos já disponível a conversa com a amiga elementar que trabalha na função de ressoma, dessoma no processo da morte. Exato. Querendo ou não, somos amigos sempre. A existência interage dentro desses processos. São seres de muito amor e de alta consciência para não se deixar levar por apegos pessoais. Compreende? Apenas uma introdução e um pedido à reflexão sobre o mesmo áudio. Sim. Eu agradeço a oportunidade. Peço desculpas por não me fazer claro e entendo que as dúvidas fazem parte do processo. Eu estou aqui sempre e me faço ferramenta da curiosidade e da desmistificação do medo. Obrigado. Até breve. Gratidão.